Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Vocês já estão descansados, passaram aí o feriado, né? Vamos nessa então? Então vamos lá. Então, nós estamos aí no ano de 2020, nós temos nosso calendário aqui. Nós estamos no mês, qual mês mesmo? Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já passou tudo isso, né, pessoal? Nós estamos já no mês 6. Vejam só, nós estamos no mês de junho. E ontem foi feriado, dia 29, então hoje é dia. Que dia é hoje, pessoal? 30. Isso mesmo, nós estamos no dia 30. Vamos para a nossa rotina de hoje? Olha lá. Então, nós vamos retomar a aula anterior, né? Que nós falamos aí sobre faces, sobre vértices, sobre arestas, fizemos várias atividades aí. Nós vamos fazer uma atividade interativa aqui mesmo no vídeo, vai ser bem bacana com vocês vão ter que pensar um pouquinho, tá? E nós vamos fazer a atividade do SESI na página 143 e 144, tá? Atividade 11 e 12 do SESI. E para registrar a presença de vocês, nós vamos fazer uma atividade extra que a professora vai explicar através do vídeo também, que é através do Google Formulários que vocês já fizeram na semana passada, já estão se adaptando a essa nova tecnologia aí. Bom, o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre faces, vértices e arestas. Até no Você Sabia falava que embora os poliedros tenham várias formas, né? Tenham formas diferentes, todos têm elementos comuns. Quais são esses elementos comuns? Todos têm aresta, face e vértice. Bom, quando nós pegamos aí um prisma, né? Então nós temos aí o vértice, que são o ângulo que forma as pontinhas, né? Nós formamos pontinhas aí do nosso poliedro. As faces, que são as figuras geométricas que vão compor esse sólido, essa figura 3D. Quando a gente pega um prisma de base triangular, nós vamos ter aí faces retangulares, né? E nós vamos ter as bases triangulares. Então, nós temos duas bases triangulares, que são faces, e temos mais três faces retangulares. E as arestas. O que são as arestas? É o encontro, né, das faces. Então, essa face retangular encontra com essa face retangular e forma essa linha aqui que nós chamamos de aresta. Então, encontro dessas duas faces. Então, não só aqui. Então, aqui essa face se encontrou com essa, formou essa aresta. No triângulo também, ó, vejam só. O triângulo tem 3 lados, então nós vamos ter aí, ó, mais 3 arestas, porque é o encontro desses 3 retângulos aqui com esse triângulo. E do outro lado também, nós vamos ter mais 3 arestas, né? Que é o encontro dessas faces com essa base triangular. E nós vimos também que nós tínhamos que analisar qual dessas figuras aqui, né, dentre essas figuras, qual era que tinha a maior quantidade de faces. Então, nós vimos que os sólidos, né, os corpos redondos, que nós chamamos de não polígonos, eles não são poliedros, não têm faces, então a gente não podia contá-los, né? E nós fomos olhar, então tinha a pirâmide de base triangular, não era. Nós vimos o cubo, também não era. Nós vimos um prisma de base triangular, não era. Não, um prisma de base pentagonal, não era. Nós vimos essa pirâmide de base quadrada e não era. Então, qual que era? Esse prisma de base pentagonal. Esse era o que tinha, ó. Por quê? 7 faces, né? O número de lados. A gente sempre chama popularmente as faces de lados, né? Mas são faces. O nome matemático mesmo que a gente deve usar é faces. Então, nós vimos que é o prisma de base pentagonal. E aí, o Pedro tinha falado que não era possível encontrar duas figuras que tivessem 6 faces. E ele estava errado, porque o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide pentagonal também têm 6 faces. Nós vimos também que existe figura que tem todas as faces triangulares, o tetraedro, até na apostila nós vimos lá o icosaedro, né?
O dodecaedro, não, né? Mas o octaedro, que tem 8, né? 8 faces aí triangulares. E quais figuras têm 8 arestas? Nós vimos que é a pirâmide de base quadrada. E quais têm 8 vértices? Nós vimos que era o cubo. Isso foi o que nós aprendemos. Agora, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a diferenciar, né? Nós vamos pôr face a face prismas versus pirâmides. A gente vê que ambos, né, quando nós pegamos um prisma e a pirâmide, eles são parecidos. A gente até chega a confundir um com o outro, mas só aí, né? Os dois têm vértices aqui, né? São pontiagudos, mas vamos ver a diferença entre eles. Vamos lá. Então, nós temos aqui um primeiro grupo de figuras, tá? E nós temos um segundo grupo de figuras. E aí, pessoal? Qual será que é o grupo dos prismas? Vamos lá? Tic-tac, tic-tac. Esther, você que é bem esperta aí, sempre responde tudo, né? Não só a Esther, né, pessoal? Mariane, a Maria Vitória, a Ana Laura. Cadê o David? O Igor, que sempre tem a resposta na ponta da língua. O Tiago, né? Os mais tímidos, o Caio, né? Tem os mais tímidos aí, não é mesmo? O Caio e o Paulo. O Paulo também é mais tímido. Mas e aí, pessoal? Responde para a professora. Então, nós temos aí o grupo 1 é o grupo do prisma. Mas por que será? Vamos olhar o que eles têm em comum? Vejam só. Ó, todos têm faces laterais, né? Ó, todos têm duas bases, tá vendo? Tem aqui duas bases, aqui tem duas bases, aqui tem duas bases, até esse daqui, ó, por incrível que pareça, mas tem duas bases aí, né? Vamos olhar. E esse daqui são as pirâmides. O que será que diferencia? Vamos ver. As pirâmides, vejam só que elas só têm uma base. Olha que interessante. Só tem uma base. E a pontinha aqui, ó. São bases de formas diferentes, tá vendo? Ó, essa base é um triângulo, essa é um hexágono, esse é um quadrado, mas todas só têm uma base. Mas vamos aprofundar esse conhecimento. Vamos lá. A diferença entre prisma e pirâmides. Os prismas são poliedros que possuem duas bases, como a professora já estava falando, que são iguais. Então, tem que ter duas bases, ó, uma base triangular, outra base triangular, mas as duas precisam ser iguais. Então, vejam que essa base é igual a essa, né? Elas não são diferentes, são duas bases iguais. Quando a gente vê aqui o exemplo que a professora deu, ela pegou aí no desenho um paralelepípedo, né? Quando a gente pega um paralelepípedo, nós vemos que nós temos uma base quadrada, olha, e outra base quadrada. Tanto em cima quanto embaixo, elas são quadradas, são bases iguais. Bom, e a pirâmide? A pirâmide já é diferente, é um poliedro que tem uma base, um polígono qualquer. E as suas faces são sempre em formato de triângulos. Então, essa é a maior diferença. Tem uma base, aí a base pode ser qualquer formato, tá? Pode ser qualquer formato, pode ser hexágono, pode ser pentágono, pode ser qualquer polígono. Mas as suas faces laterais serão sempre triângulos. Vejam só, nós temos um exemplo aí, ó, uma pirâmide de base quadrada, igual aí é retangular, né? Mais parecido com esse que a professora está na mão. Bom, agora vamos para a atividade interativa. Quero ver, hein, crianças? Vamos lá, quem que vai começar? Vamos lá, eu vou começar por ordem alfabética. Ana Laura. Ana Laura, analisa aí a figura A. A figura A é um prisma ou é uma pirâmide? A gente acabou de ver que o prisma tem duas bases iguais. A pirâmide tem uma base e todas as suas faces são triangulares. A gente olhando para essa figura A. Presta atenção, Ana Laura. Os outros também prestam atenção, tá? Não é porque a professora está falando o nome da Ana Laura que ninguém tem que prestar atenção, não. Mas vamos lá. Nós temos
duas bases aí em formato de pentágono. E as faces são triangulares? Não, né? São retângulos. Então, este é um prisma. Vamos lá, Caio. Olha aí. Letra B. Nós temos uma base ou duas? Tem duas, né? Tem uma base quadrada aqui e outra aqui. E as faces são triangulares? Não, as faces são em retângulos. Então, é um prisma. Vamos lá, David. Presta atenção na letra C, hein? Olha lá. Quantas bases tem aí? Uma base só, não é mesmo, pessoal? Se tem uma base só, hein, David? É o quê? E as faces são em formato de quê? De triângulo. Então, só pode ser o quê? Uma pirâmide. E a letra D? Foi o David, foi o Caio, Ana Laura, D, E, F. Quem mais? Vamos lá. Ajuda a professora aí, que a professora esqueceu os nomes. Igor. Letra D. Vai lá, Igor. Tem uma base ou duas bases? Duas, né? Duas bases em formato de triângulo, nós estamos vendo aí. E as faces são triangulares? Não, né? São retângulos. Então, só pode ser o quê, Igor? Prisma. Igor. E agora, vamos ver. Mariane. Vamos lá, Mariane. Olha a letra E. Tem uma base ou duas? Duas. E as faces são retangulares. Então, só pode ser o quê? Deixa eu ver. Isso mesmo. Prisma. Olha lá, Maria Vitória. Olha lá, Maria Vitória. Nós temos o quê? Uma base só, triangular. E as faces são triangulares. Então, só pode ser uma pirâmide. Vamos lá, ô Tiago. Olha lá. Nós temos o que, então? Na letra G. Ó, uma base o quê? Hexagonal. E todas as formas em triângulo. Então, só pode ser outra pirâmide. Quem que a professora ainda não falou? Esther. Esther, letra H. Vamos lá, Esther. Ó, letra H. A base é o quê? Em formato de pentágono. Isso. Uma base só, Esther. Pensa aí, pensa aí. É isso mesmo, só pode ser uma pirâmide. Vamos para a atividade SESI de hoje? Abra aí o livro de vocês na página 142, né? Nós começamos pela 142, que vai ter um Você Sabia, e as atividades estarão aí, atividade 11 e 12, na página 143. Então, na página 142, nós temos um Você Sabia definindo, né, melhor o que são prismas e pirâmides. Então, os prismas são poliedros que têm dois polígonos congruentes, opostos, que formam as duas bases da figura, que podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos. E suas faces laterais sempre são paralelogramas. Congruentes é porque elas estão opostas, né? Elas estão equiparadas, né? Só que elas estão em lados opostos. Então, eu tenho aqui um quadrado e eu tenho aqui outro quadrado. E as suas faces, elas ficam paralelos, né? Ó, são faces paralelas, igual rua. A gente não tem ruas paralelas? O que é rua paralela? É uma que está ao lado da outra. Mesmo aqui com as faces, ó. As faces estão uma ao lado da outra. Estão sempre em formatos de paralelogramas. E a pirâmide são poliedros que têm apenas uma base, com forma de polígono, que pode ser triângulo, quadrilátero, pentágono. E suas faces laterais sempre têm uma forma de um triângulo, que se une em um único vértice oposto à base. Então, vejam só, esse vértice está ao lado contrário da base. Então, todos os triângulos se unem, formando apenas um vértice aqui oposto à base. Então, essas são as diferenças entre prismas e pirâmides. Vamos lá para a atividade. Bom, então na atividade 11, o desenho a seguir representa uma pirâmide de base hexagonal, né? Então, vejam só, hexagonal. Bom, se essa pirâmide é de hexagonal, então, ela tem quantos lados, né? Um hexágono. Vejam só, aqui estão aparecendo 3. Bom, se aqui está de frente com a professora, né? Está de frente com vocês, só tem 3, e é um hexágono tem quantos lados, pessoal? 6, não é? Então, aqui está aparecendo 3, então tem 3 que estão ocultos, que nós não estamos vendo.
E a perguntinha é, qual é a forma dessas faces? Então, nós temos uma face que está oculta. Mas essa que nós estamos vendo, vejam só, formam o quê? Triângulos, não é? Isso mesmo. Olha lá, hexagonal, então tem formato de hexágono. Hexágono, 6 lados. Então, o hexágono tem quantos lados mesmo? 6. Então, nós temos o quê? 6 triângulos, porque em cada lado dessa pirâmide vai ter um triângulo se ligando para formar esse vértice aqui. E tem uma outra forma oculta, que é a base. A base está oculta. Mas se a base nós vimos que é um hexagonal, então nós temos o que na base? Um hexágono? Só pode ser, né, pessoal? E a letra B. Quantas faces da pirâmide não aparecem no desenho? Então, nós temos que considerar a base também. Então, ó, nós temos 3 aqui. Se o hexágono tem 6 lados, então tem mais 3 que não está aparecendo. E mais a base, que é um hexágono também. Então, vamos contar. Nós temos 1, 2, 3 triângulos e mais a base hexagonal. Então, não estão aparecendo 4 faces. Moleza, né, pessoal? Agora, vamos para a atividade 12. Na atividade 12, vocês vão observar as características dessas figuras representadas. Então, nós temos aqui, ó, 3 prismas, né? A gente já viu a definição, não tem nenhuma pirâmide, porque a pirâmide vai ter uma base só e vão ser ligadas, as faces são triângulos que formam vértice. Então, aqui nós temos três pirâmides. 3 prismas. Então, nós vamos ligar os prismas às características que estão presentes nessa. Então, tem faces que são retângulos? Essa tem? Vamos lá, pensa aí. Pensa, Caio. Olha aí. Essa tem, né? E aí, Igor, essa daqui tem? Tem também. David, tem também? Tem. Então, vamos ligar. Opa! Os 3 prismas têm retângulos. Qual que tem 9 arestas? Lembra que as arestas são essas pontinhas que formam. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui só tem 6, não pode ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daqui tem 10, então não pode ser. Então, vamos lá. Ah, não, aresta é outra coisa. Gente, a professora errou feio agora, né? Arestas são o encontro da forma e a professora confundiu com vértice. Desculpa, pessoal, vamos fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Ó, aqui tem 3 arestas. Aqui tem mais 3 arestas, né? Porque o triângulo tem 3 lados. Então, ó, aqui ligou essa face com essa. 1, 2, 3. Aqui embaixo também. 4, 5, 6. E aqui, ó, 7, 8, 9. Então, esse tem 9 arestas. Vamos ver se aqui também tem? Eu acho que não, eu acho que é só esse, mas vamos lá, ó. Porque aqui tem 5 lados, então aqui, ó, vai ter 5 mais 5, 10. Aí nós vamos ter 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, não vai ter mais arestas aí, não. E aqui, pessoal, ó, tem 6 lados, então já tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, só esse primeiro prisma de base triangular que terá 9 arestas. Opa! Agora, 2 faces paralelas iguais. Os 3 têm, né, gente? O triângulo com aqui, o pentágono e o hexágono. E qual que tem 8 faces, né? Que a gente também chama de lados. Vamos contar? Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não é esse. 1, 2, né? E depois mais 6. Opa, tem 8 aqui. Vamos ver? Aí, é isso mesmo, é esse. Tem mais, professora? Não, esse daqui vai ter mais, ó. Aqui já tem 5, 5, né, ó. 2, 3, 7. Então, não pode ser esse. Resolvida essa questão. Bom, a página 144, nós vamos circular as figuras que têm as 3 características indicadas a seguir. Então, tem que ter todas as faces laterais iguais. Bom, aqui já não tem, né? Ah, tem. Tem todas as faces laterais iguais, porque a base é diferente. Então, todos são retângulos, todos são triângulos, todos são retângulos.
tem ao menos uma face de 5 lados. Opa, essa daqui, esses dois, esse tem 4. Então, esse daqui tem uma face de 5 lados e aqui também tem 2 faces de 5 lados. Só que, ó, tem a mesma quantidade de faces e de vértices. E aqui tem mais vértices, né? Ó, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a professora tá falando certo, tá? Não errou, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 10 aqui. Vamos ver aqui, ó. Quantas faces tem? Então, nós temos 5 faces, ó. 5, 6. E quantos vértices nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos a mesma quantidade de faces e de vértice. Então, só pode ser? Isso mesmo, a pirâmide de base pentagonal. Agora, nós vamos para a nossa atividade extra. Então, vocês vão clicar no link que a professora colocou aí, né, no grupo de vocês. Quando vocês clicarem nesse link, vai abrir a atividade extra de matemática aí no Google de vocês, né, um formulário do Google. Então, vocês têm aí o nome da professora, tem as questões, e é isso daqui que vai fazer, pessoal, isso daqui que vai fazer valer a presença para vocês, tá? Então, é obrigatório o quê? Vocês colocarem o nome de vocês aqui, tá? Então, escreva o nome, clica aqui. Então, ó, a professora vai até fazer junto com vocês. Então, tem que pôr o nome. Então, eu vou por aqui, ó, Verlaine. Clica aqui no 5º A, porque é a nossa sala, e vocês vão fazer aqui. Qual das figuras não é um poliedro? Então, vocês vão olhar qual dessas não é um poliedro. Lembra que o poliedro tem algumas características. Volta lá na apostila e coloca. 2. A planificação abaixo pertence a qual poliedro? Então, nós temos algumas opções aqui. Prisma de base quadrada, pirâmide de base quadrada. Vejam qual desses 4 é e clique aqui também. Qual que é a figura que não é um poliedro? Que não é, hein, pessoal? Presta atenção, ó. Não é. Número 3. Qual das figuras representa um prisma de base pentagonal? Olhem a base de todos e vejam se é a figura A, B, C, D. Vamos relembrar aí, ó. Faces, vértice, que são as pontas, e as arestas, que são as linhas. Então, 4. Observe a pirâmide de base hexagonal e quantos vértices ela tem. Então, vamos olhar em quantos vértices, quantas pontinhas ele tem. Clica aqui. 5. Quantas arestas tem a figura abaixo? Olhem as linhas, contem e vejam quantas tem e respondam. Clica na que vocês, né, tiverem certeza. Quantas faces tem o poliedro abaixo? Vejam quantas faces e clique aqui. 7. Quais poliedros abaixo são pirâmides? Quais são pirâmides? Vejam aí quais são pirâmides. Não vão confundir com prisma, hein, pessoal? Tem uns aí que dá para confundir com prisma. Então, vocês vão olhar quais são. Então, tem aqui A, B, C, E, B, D, F, A, C, E, F, A, C, E. Então, vocês vão ver quais são e vocês vão clicar aqui. E escrevam o nome do poliedro abaixo. Vai escrever o nome do poliedro abaixo, clicou em enviar, a professora vai receber esse formulário, vai saber quem fez e quem não fez e vai considerar ali a presença, tá bom? Então, vamos voltar. Opa, vamos sair daqui, beleza? Vamos voltar aqui, o professor explicou a atividade extra e nossos combinados. Dá um ok aí no grupo para marcar a presença, tá? Boa tarde, boa noite, quem for fazer à noite, ou bom dia, quem for fazer amanhã cedo. Fazer as atividades, né, pessoal? A professora tá aí, né, para tirar todas as dúvidas. Vamos fazer atividade, vamos continuar aprendendo. Não importa que a gente está em casa, todo lugar é lugar para a gente aprender. Vamos aproveitar a oportunidade para estudar bastante. E enviar atividade extra, que é o meio de registro da participação de aula, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula amanhã. Beijo no coração, pessoal!